Ok, senhores, muito boa noite. Aqui é o professor Riane, mais uma vez na disciplina de Circuito de Corrente Contínua, Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, aqui do campus de Juiz de Fora, ok? Nós vamos dar sequência aqui com um vídeo curto, explicando um pouco melhor, dando alguns exemplos, explorando mais alguns circuitos, utilizando as ferramentas de divisor de tensão e divisor de corrente, que nós já vimos aí na aula do conteúdo dessa semana, explicado, deduzido as equações no quadro, tudo direitinho, agora abordando com um pouco mais de detalhes dentro da análise de circuitos, para que vocês consigam entender de uma forma muito simples, muito bacana e muito profunda também essas ferramentas tão importantes aí no dia a dia para a gente analisar um circuito elétrico, ok? Então, vamos comigo para a gente começar a entender um pouco melhor. Bom, o que é o conceito do divisor de tensão? Eu tirei aqui um conceito, onde o autor definiu como uma regra, eu prefiro chamar de ferramenta, né? Que na verdade deriva da utilização das leis de Ohm, mas é uma ferramenta desse divisor de tensão, que o objetivo dela é determinar com mais facilidade, esse é o ponto, né? Simplificar a análise do circuito, determinar com mais facilidade como que a tensão total aqui, ó, aplicada no circuito, é dividida entre os vários resistores que nós podemos ter em série no circuito, que estão conectados em série de um circuito. Entende? Tá? Então, o objetivo eu tenho aqui um circuito, série, vários resistores, 2, 3, 4, 10, 100, todos dentro da galáxia, enfim, não importa, com uma fonte de tensão. Nós já vimos que cada resistor vai apresentar uma queda de tensão proporcional à sua resistência, de acordo com a primeira lei de Ohm, nós já vimos isso, está tranquilo. Só que precisamos identificar agora, né, quanto que a queda de tensão que vai estar sobre o R1, a queda de tensão sobre o R2, sobre o R3. Sabemos que se somarmos todas as quedas de tensão, nós vamos chegar aqui no valor total que nós temos aqui no nosso gerador, na nossa fonte de tensão. Mas quanto que fica para o R1, para o R2, para o R3? Né? Nós podemos determinar isso utilizando, né, a lei de Ohm, a forma que eu vou chamar aqui, vou determinar da forma raiz, utilizando a análise de circuitos completa pela lei de Ohm, ou podemos ser um pouco mais Nutella nesse caso, utilizando essa ferramenta que vem lá da lei de Ohm, que é do divisor de tensão, tá? Que é a equação que está sendo mostrada aqui. Tá com dúvida? Lá no outro vídeo eu deduzi como chegar nessa equação. Muito simples, muito tranquilo, tá? Então volta lá, quem tiver um pouco de dúvida de como que nós chegamos nessa equação. O que é isso? A tensão em cima do VR1 e a queda de tensão em cima do resistor 1 vai ser o resistor 1, Rn aqui, vou substituir o N por 1, né? O R1, dividido pela resistência equivalente do circuito. Nesse caso, os resistores estão conectados em série. Para eu aplicar o divisor de tensão, eles têm que estar conectados em série, tá, pessoal? Então, a resistência equivalente aqui vai ser R1 mais R2 mais R3, a soma de todos os resistores conectados em série. E isso é a resistência equivalente de um circuito série. Estão lembrados? Bacana? Multiplicado pela tensão da fonte. Ou seja, se eu quero calcular qual que é a queda de tensão em cima do resistor 1, é o resistor 1 dividido pela soma de todos os resistores multiplicado pela tensão da fonte. O mesmo vale para o R2, para o R3. O R3 vai ser o R3, o valor do R3, dividido pela somatória de todos os resistores em série do circuito, multiplicado pela tensão da fonte. E com isso eu consigo determinar de uma forma muito rápida, simples, direta, objetiva, qual que é a queda de tensão que cada resistor vai proporcionar no circuito. Ok? Joia? Ficou claro? Deu para entender? Deu para revisar aí? Bacana, né? Então agora nós vamos... acho que tem um erro aqui no slide, que está copiado, é a mesma coisa, só cresci um pouco aqui a fonte. E agora nós vamos partir direto já para um exemplo, já que essa teoria foi toda mastigada, né, lá atrás na outra aula sobre o conteúdo de divisor de tensão. Bom, exemplo 1, seja o circuito abaixo, encontre os valores de queda de tensão no R1, 2, 3, 4 e 5, ó, quanto que é a queda de tensão em cima do R1, do R2, do R3, R4, R5. Nós temos aqui 5 resistores conectados em série, né, utilizando aqui a técnica, a ferramenta divisor de tensão. Tá? Então nós vamos usar aqui essa ferramentinha que nós aprendemos de divisor de tensão para calcular. Por exemplo, se você quer determinar, você precisa saber qual que é a queda de tensão do R3. Vou fazer para todos aqui, né?
Mas se você precisasse saber qual que é aquela extensão em cima do R3, eu aplicaria só para o R3. Né? Bom, como é que a gente pode começar fazendo isso daqui? A queda de tensão em cima do resistor 1, pelaquela equação que nós vimos no slide anterior, é o R1, o próprio R1, dividido pela resistência equivalente, vezes a tensão da fonte, que é 200 volts. Quanto que é o REC nesse caso, pessoal? Quanto que é a resistência equivalente nesse caso? A somatória de todos os resistores do circuito. Coloquei aqui embaixo, ó, né? De forma bem mastigada, para não ter menor sombra de dúvida. R1 mais 2, mais 3, mais 4, mais R5, que vai dar 80 ohms. Somando todas essas resistências que estão conectadas em série, nós vamos chegar em 80 ohms. No dia a dia, no circuito, que às vezes tem 3 resistores, 2 que é o mais comum, 3, 2, 4, né? Não precisa demonstrar passo a passo, você já pode colocar aqui direto, né? Aqui nós estamos fazendo passo a passo. É bom que vocês façam passo a passo também, para treinar bastante. Depois, quando já estiverem bastante seguros na utilização da ferramenta, eu confesso para vocês que a gente vai direto para o VR1. O REC a gente sabe que é a somatória de todo mundo, que vai dar aqui 80, nós vimos aqui 80, transportei para cá, e o R1 vale 10 ohms. Então, coloquei os 10 ohms aqui, ó, né? 10 vezes 200 dividido por 80, que vai ser igual a 25 volts. Então, eu sei que em cima do R1 eu vou ter 25 volts. Ora, mas o R4, olha o R4 aqui, também é 10 ohms. Se a corrente do circuito em série é a mesma, é justamente o que caracteriza, né, um circuito conectado em série, a corrente é a mesma durante todo o circuito, a queda de tensão no R4 vai ser igual ao do R1. Será? Aqui, ó, claro, né, 25 volts no R4, queda de tensão de 25 volts no R1. E no R2? 25, o R2 é 25. 25 pela somatória de todos os resistores conectados em série vezes a tensão da fonte. Vai ser igual a 62,5. 25 dividido por 80 vezes 200. E no R3, que é de 20 ohms, é o próprio R3 dividido pela galera vezes a fonte igual a 50 volts. 20, ele próprio, sobre a galera, 80, vezes a tensão da fonte, 50 volts. Mole. R4, nós já vimos que é igual a R1. E R5? R5 é ele próprio, 15 ohms, dividido pela galera, somatória de todos eles, o equivalente de todos eles, vezes 200, 37,5. Se eu somar cada queda de tensão individual aqui de cada resistor, a somatória tem que ser igual a 200 volts. Óbvio, né, pessoal? Né? Não pode sobrar nada, não pode faltar nada. Então, tudo que está disponível pela fonte, tudo que a fonte está disponibilizando de tensão, ela é consumida, né? Ela é dissipada ali ao longo dos elementos do meu circuito. Tá? Então, aqui ficou um exemplo um pouco grande, mas porque eu coloquei 5 resistores conectados em série. Quando eu tenho 2, 3, fica simples fazer essa conta, essa análise. Ok? Mas, professor, eu não quero usar essa ferramenta, ou esqueci, não estou me lembrando, estou inseguro. O que eu faço para resolver sem utilizar o divisor de tensão? Sem usar a solução Nutella aqui, né? É simples. Basta usar a solução raiz, que eu estou chamando na brincadeira, obviamente, né, pessoal? O que é a lei de Ohm tal como ela é, sem nenhuma simplificação, sem nenhuma ferramenta, sem nenhum atalho, né? Sem nenhuma facilidade a mais. Vocês vão ver que no caso do divisor de tensão é muito simples usar a lei de Ohm também. Só que no dia a dia, quando a gente está analisando circuitos maiores, eu quero ganhar tempo, o divisor de tensão é muito bom. Ajuda bastante aqui as nossas análises. Vamos lá. Pela lei de Ohm, solução raiz aí, ó, né? Quem é mais raiz aí pode usar essa solução. Nós vamos ter que a resistência equivalente é a mesma, 80 ohms, a somatória de todos os resistores. Só que como é que eu resolvo pela lei de Ohm? Professor, agora engasgou aqui, nem pela lei de Ohm está saindo. Divisor de tensão, não lembrei. Lei de Ohm, não estou sabendo aplicar. Então você está numa canoa furada, né? Você não vai conseguir analisar circuito nenhum. Volta, estuda os exercícios passados, as aulas, para ter segurança na aplicação da lei de Ohm em circuitos conectados em série. O mesmo vale para circuitos em paralelo, quando nós formos aplicar divisor de corrente. Bacana? Então tem que estar firme aí, tem que estar firme na promessa aí, ok? Bom, como é que eu resolvo pela lei de Ohm? V igual a R vezes I. O I do circuito, então, a corrente que vai sair da fonte, eu chamei de F aqui, vai ser o V sobre o R, né? Se eu passar o R multiplicando, volta a primeira lei de Ohm aqui, V igual a R vezes I. Me interessa aqui saber qual que é a corrente que vai circular nesse circuito.
Eu vou usar a primeira lei de Ohm para isso. Como que eu calculo, como é que eu vou descobrir qual a corrente desse circuito? Ora, a tensão da fonte dividida pela galera lá, o equivalente, que é a soma de todos os 5. Vai ser 200 por 80, 2,5 amperes. Perceba que lá na solução pelo divisor de tensão, aqui no slide anterior, eu não fiz essa etapa do cálculo da corrente que circula por aqui. Porque às vezes não te interessa saber ali naquele momento. Né? Só quer saber a queda de tensão em determinado componente, em determinado resistor. Só isso que te interessa saber. Então não precisa fazer esse passo a mais, né? Essa equação a mais de calcular a corrente que circula por circuito. Se calcular a solução raiz, fica mole. Calculei a corrente que circula aqui pelo meu circuito, chamei de 2,5 amperes, o IF. Para saber a queda de tensão em cima do R1, olha, de novo, lei de Ohm, V, R vezes I. V, a queda em cima do R1, é o próprio R1 vezes a corrente que o atravessa, que é a mesma corrente que vai atravessar todos os resistores conectados em série. Óbvio, né? Então, vai ser a queda de tensão em cima do resistor 1, R1, vezes a corrente. Opa, aqui ficou I total, é IF, tá, pessoal? Vou corrigir depois nos slides, só para manter aqui a coerência, né? Eu chamei de IF, a tensão IF da fonte, F de fonte. Então, aqui teria que ser o IF também, tá? Que é 2,5. R2 vezes IF, a queda de tensão no resistor 3, R3 vezes IF no 4, R4 vezes IF, e por fim no 5, R5 vezes IF. O IF é 2,5 em todos os casos, varia somente os valores das resistências, né, de cada elemento aqui conectado em série. Vai dar exatamente o mesmo valor do slide anterior, solução Nutella, a solução raiz é a mesma, vai ser a mesma coisa. Qual que é a diferença então, professor? Aqui eu preciso calcular a corrente que circula no circuito primeiro, depois com a corrente calculada eu faço V igual a R vezes I para cada elemento do meu circuito. Ok? Aqui é uma expressão direta. Eu calculo a queda de tensão no R5, posso vir direto. R5 é 15, 15 sobre a galera vezes a tensão da fonte. Direto chego no valor. Tá? A princípio, quem estiver vendo essa aula pode não ver tanta vantagem assim, né? Minha sugestão é que pratiquem as duas soluções, solução raiz, solução Nutella. Com o tempo, vocês vão perceber aonde é mais vantajoso seguir uma solução ou outra solução. E mais, aonde é vantajoso fazer as duas soluções e conferir a resposta para ver se não está cometendo nenhum erro, né? Então, aquele seguro aí morreu de velho, faz por um jeito, faz pelo outro, confere, tem que dar a mesma coisa. Se não der, você errou em alguma das duas soluções ou nas duas soluções, né? Quem sabe? E aí tem que voltar e corrigir, ok? Então, são ferramentas, né? Ferramentas para nós termos segurança, firmeza na hora de analisar os nossos circuitos. Show! Plus! Pessoal, detalhe, né? O divisor de tensão ele vai para qualquer número de resistores conectados em série no meu circuito. 2, 3, 4. Por que 1 não vale? Porque, claro, se tiver um só resistor no circuito, a tensão da fonte vai ser totalmente depositada, né, nesse único resistor. Né? Então é óbvio que nem precisa fazer conta. Mas se eu tenho mais de 1, 2 em diante, 10, 20, 30, eu posso aplicar esse divisor de tensão independente do número de resistores conectados em série do meu circuito. Bacana? Show plus? Então agora nós podemos falar, viu? Rapidinho, podemos falar agora um pouco mais sobre o divisor de corrente. Tá? Seguindo a mesma linha de raciocínio, como é que eu defino o que é um divisor de corrente? Regra, uma ferramenta para determinar com mais facilidade, da mesma forma que o divisor de tensão, como a corrente que, agora aqui, ó, como a corrente que está entrando num nó, fiz questão já de apresentar esse conceito de nó, isso aqui é um nó, que é onde a corrente parte desce por esse resistor, a outra parte desce pelo outro ramo, né? Então isso já vai ser um nó, depois vamos definir isso com mais clareza, tá? Como que a corrente que entra no nó, ela é dividida entre dois resistores conectados em paralelo. Opa, aqui dois resistores conectados em paralelo. Esse macetinho, pessoal, de divisor de corrente, ele é muito bom, muito prático, muito usual, se eu tiver apenas dois resistores conectados em paralelo. Se eu tiver 3, 4, 5, 10, aí vale a pena você partir para a solução raiz, né, a solução completa pela lei de Ohm.
né? Então, esse macetinho de divisor de corrente, ao contrário do divisor de tensão, que vale para N resistores, quantos forem necessários, aqui no divisor de corrente, ele só vale para 2 resistores conectados em paralelo. Só para 2, ok? Guardem isso para não confundir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não confunda o divisor de tensão com o divisor de corrente. Aqui, pessoal, a ideia é muito vantajoso quando eu tenho a corrente que sai da fonte, 20 amperes, 100 amperes, 1 ampere, e eu quero saber desse total de corrente ampere que sai da fonte, quanto que desce pelo ramo 1, pelo resistor 1, quanto que desce pelo resistor 2. Entendeu? Então é muito vantajoso quando eu sei a corrente da fonte, a corrente que está sendo fornecida pela minha pilha, pelo meu gerador, enfim, né? Eu quero descobrir qual é a parcela dessa corrente total que desce por um ramo, que desce pelo outro ramo. Ok? Então, para isso que a gente usa o divisor de corrente. E qual a equação que é? A dedução está lá na outra aula. Okay? Na outra aula que eu apresento o divisor de corrente, ali eu faço a dedução para chegar nesse valor aqui. Olha só, quanto que é a corrente que passa pelo resistor 1? É igual ao resistor 2 do ramo oposto. Olha outro detalhe aqui, né? Um divisor de tensão era o próprio resistor que eu estou interessado em conhecer a queda de tensão sobre ele. Aqui não. Aqui é o resistor do ramo oposto, ou seja, R2, dividido por R1 mais R2, dividido pela soma dos dois resistores. Que esse R1 mais R2 vem lá do cálculo da resistência em paralelo, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O R1 mais R2 aparece aqui. O R1 eu cortei porque eu vou dividir a tensão pelo próprio R1. Falei aqui, ó, ultra rápido, porque eu quero que você volte lá na outra aula, aonde eu faço a dedução com calma, apresento em detalhes divisor de corrente e mostro a dedução da equação para chegar a esse resuminho aqui, ok? Bom, o importante é que a corrente I1, que desce pelo resistor 1, eu calculo ela pegando o resistor do ramo oposto, R2, dividido pela soma dos dois. Ora, de forma análoga, a corrente que desce pelo R2, a corrente I2 que desce pelo R2, é o resistor do ramo oposto, dividido pela somatória de R1 mais R2, vezes a corrente total da fonte. Esqueci de comentar isso aqui, né, no I1. Vezes a corrente total que sai da fonte. Ah, professor, mas eu não tenho a corrente total que sai da fonte, só tenho a tensão da fonte. Então, não vai dar para aplicar divisor de corrente. Divisor de corrente é quando eu sei o total que está saindo da minha pilha, da minha fonte, do meu gerador, e eu quero saber desse total de ampere, quantos amperes que passam pelo R1, quantos amperes que passam pelo R2. Entendeu? Então vai ser sempre o resistor oposto, dividido pela soma dos dois, vezes a corrente ampere da fonte. Mesma coisa no I2. Ok? Frisei aqui, ó, resistência do ramo oposto. Joia? Bacana. Vamos lá. E agora podemos fazer aqui um exemplo, já seguindo a mesma sequência, né? Primeiro pela solução Nutella, utilizando o divisor de corrente, né? E depois pela solução raiz. Bacana? Agora tem um circuito com 2 resistores, tá vendo? 2 resistores em paralelo. Eu tenho a corrente que está vindo da minha fonte, 12 amperes, e eu vou fazer aqui, aplicar aqui o divisor de corrente. Como é que eu sei que está vindo aqui, chegando 12 amperes nesse nó? Quanto que vai descer pelo R1? Quanto que vai descer pelo R2? A somatória tem que dar 12. Está chegando um cano d'água lá, com 12 litros por segundo, né? Por um cano vai descer uma quantidade, pelo outro cano vai descer outra quantidade, de modo que a somatória total vai ser lá igual aos 12 litros por segundo. Beleza? Mesma coisa aqui no ampere. Bom, vamos aplicar a equação aqui para o I1. I1 é o quê? O resistor oposto do ramo oposto pela soma, vezes a corrente da fonte. O I1 vai ser 4, então, o ramo oposto, pela soma dos dois, que é 6 mais 4 igual a 10, que multiplica a corrente que está vindo aqui da fonte, 12 amperes. Então, 4 vezes 12, 48, dividido por 10, 4,8 amperes. Bacana? Já determinei que desce 4,8 aqui. Ora, se está chegando 12 e por aqui está descendo 4,8,
o restante vem por aqui, né? Basta fazer a subtração, 12 menos 4,8, que eu vou achar o I2. Ou então aplico aqui também o divisor de corrente para o I2, que vai ser o resistor do ramo oposto, R1, que é 6. Então, o I2 é 6, ramo oposto, pela soma que é 10, vezes 12. Ok? Então, vai ser 6 dividido por 10, ou 12 dividido por 10, 1,2 vezes 6, 7,2. Tá vendo? Que se somado com 4,8 vai ser igual a 12 amperes. Não poderia ser diferente. Tá? Então, já descobri dos 12 amperes que estão chegando aqui, 4,8 desce nesse ramo, 7,2 desce nesse outro ramo. Perceba que a maior corrente, 7,2, desce no ramo que tem a menor resistência. Óbvio, né? Se a resistência é menor, a corrente vai tender a passar mais por ali. Né? Se a resistência é um pouco maior, vai passar menos corrente por aquele caminho. Resistência maior, é mais difícil, ok? Viram só? Apliquei divisor de corrente mole. Professor, parece que deu menos conta, né, do que no divisor de tensão, porque lá no divisor de tensão eu fiz para 5 resistores conectados em série. Lá eu posso fazer para 5, 4, 10. No divisor de corrente é só 2, então fica só 2 continhas aqui. Tá? Mas a facilidade é a mesma comparada aí com os 2 métodos. Bom, e a solução raiz? Não lembro da divisor de corrente, não fiquei em dúvida se é o ramo oposto, se é o próprio ramo, bagunçou, não sei, não vou aplicar divisor de corrente. Você pode sair sempre pela solução raiz, que é via lei de Ohm. Como é que seria a lei de Ohm aplicada nesse circuito com 2 resistores em paralelo? Primeiro caso, primeiro ponto, né, primeiro passo que nós devemos dar é calcular a resistência equivalente do R1 com R2. 2 resistores conectados em paralelo fica R1 vezes R2 dividido pela soma. 6 vezes 4 dividido por 6 mais 4. Né? 24 dividido por 10, 2,4 ohms. Então eu redesenhei o circuito aqui. Estão vindo 12 amperes da fonte. Os 2 resistores em paralelo eu coloquei como um único resistor equivalente, o REC, que eu calculei aqui, de 2,4 ohms. Então, se eu tenho um resistor de 6 em paralelo com um resistor de 4, o equivalente dessa associação em paralelo é um resistor equivalente de 2,4 ohms. Então, ficou meu circuito simples aqui, com um resistor conectado. 12 amperes passando aqui em cima de 2,4 ohms vai me dar a tensão, vai ver REC, a tensão aqui, a setinha azul. Em cima, a tensão, a queda de tensão, melhor dizendo, sobre esse resistor equivalente, que vai ser os 2,4 ohms que eu calculei, vezes a corrente total que está passando por ele, vezes 12 amperes. Vai ser igual a 28,8 volts. Então, eu descobri que se eu associar aqui os dois em paralelo, gerar um resistor equivalente desses dois em paralelo, eu vou ter uma tensão aqui de 28,8 volts. Essa tensão sobre o resistor equivalente é a mesma tensão que eu tenho sobre o R1, sobre o R2. Esse é o grande barato que talvez alguns não tenham percebido ainda, né? Por isso que eu faço o cálculo da associação dos resistores em paralelo. Eu descobrindo aqui qual que é essa tensão sobre o REC, eu sei quanto que é a tensão sobre o R2, sobre o R1, sobre os resistores que estão conectados no mesmo ponto, em paralelo, portanto. Viram? Então, quando tem 12 amperes chegando aqui, em cima dos 6 ohms e do 4 ohms, eu não sei qual que é a tensão que eu tenho aqui em cima. Eu sei que elas são iguais. Eu sei que a tensão em cima do R1 é a mesma tensão em cima do R2, é a mesma queda de tensão em cima do R2. Mas eu não sei que valor é. Eu tenho que fazer associação em paralelo, descobrir o REC, multiplicar o REC pela corrente total da fonte para descobrir o VREC, para descobrir a queda de tensão sobre a resistência equivalente, que é a mesma sobre o R2, que é a mesma sobre o R1, de 28,8 volts. Ora, descobri então que eu tenho 28,8 volts em cima de 6 ohms e tenho 28,8 volts em cima de 4 ohms. Como que eu descubro a corrente que está descendo aqui, que está descendo aqui agora? Primeira lei de Ohm, né? V igual a R vezes I, então o I é o V sobre o R. Passo o R dividindo aqui, multiplico cruzado, né? E
é V sobre R. 28,8 volts dividido por 6. E no R2, os mesmos 28,8 volts dividido por 4. E aí eu vou ter no I1 4,8 amperes e no I2 7,2 amperes, da mesma forma que calculado aqui utilizando o divisor de corrente. Viu? Tive aqui nos mesmos 2 amperes. Deu um pouco mais de trabalho? Com certeza, né? Eu tive que calcular aqui a resistência equivalente, coisa que eu não precisei calcular aqui no divisor de corrente. Aqui eu precisei calcular o REC, depois fazer a queda de tensão em cima do REC, para depois pegar a queda de tensão em cima do REC e dividir pelo R1 para achar o I1. Dividir pelo R2 para achar o I2. Dá um número maior de contas. O número de etapas aumenta. Então você gasta mais tempo, né? Tem mais trabalho, enfim, né? É uma dificuldade a mais. Quando eu uso o divisor de corrente, eu simplifico a análise. Mas nada que me impeça de analisar o circuito se eu não tiver essa ferramenta em mãos ou na cachola. Eu posso simplesmente aplicar aqui lei de Ohm, ok? Lei de Ohm sempre vai nos ajudar aí, ok? Professor, mas se eu tiver aqui 3 resistores em paralelo, eu posso aplicar o divisor de corrente? Nananina, não, nada disso. Esse macete vale para 2 resistores em paralelo, né? Tem até uma forma de eu conseguir generalizar isso para 3, 4, N resistores em paralelo, mas eu perco um pouco a vantagem aí de fazer direto, né? De não precisar calcular resistência equivalente, nada disso. Então eu prefiro deixar um macetão lá para 2 resistores em paralelo, como divisor de corrente. Se tiver mais de 2 em paralelo, 3, 4, 5, 10, N, a gente parte para a solução raiz, lei de Ohm, e vamos de peito aberto, né? Solução raiz aí para resolver o sistema. Sempre vai ser muito bem-vinda essa solução, né? A solução raiz aqui, ó. Se eu tenho 3 resistores em paralelo, os mesmos 12 ohms, tinham de 6, tinham de 4, acrescentei mais um aqui agora de 12, ó. Acrescentei o R3. Reparem que o 6 e o 4 é o mesmo do exercício anterior, coloquei mais um. Quando eu coloco mais um, eu mudo totalmente o meu circuito, tá, pessoal? Eu não posso mais falar que aqui é 28,8 volts, eu não posso mais falar que aqui está descendo 4,8 amperes e aqui 7,2, nada disso. Mudei o circuito é outro. Tem gente que acha que quando eu vou colocando resistências em paralelo, né, eu manteria aqui a mesma corrente. Não, aqui eu não tenho uma fonte de tensão. Se eu tivesse uma fonte de tensão aqui, em volts já definida, eu poderia até fazer essa análise, né? A tensão aqui não mudaria. Mas aqui eu não sei qual é a fonte de tensão, eu sei a corrente que está chegando. Então, nesse circuito aqui, depois nós vamos ver, isso aqui equivale a dizer que eu teria uma fonte de corrente constante de 12 amperes. Eu estou mandando 12 amperes constantemente para o meu circuito. Então, se eu acrescentei uma carga aqui, e a fonte continua mandando os mesmos 12 amperes, eu mudei o meu circuito, né? Agora eu vou ter que dividir os meus 12 amperes entre o R1, o R2 e o R3. Antes eu dividia os meus 12 amperes só entre 2 resistores. Era 4,8 amperes em um, 7,2 no outro, dando um total de 12. Agora chegou mais um para mamar. E eu continuo com os mesmos 12 litros por segundo lá. E eu vou ter que atender os 3 filhotinhos, 3 bezerrinhos lá, né? Então, se eu coloquei mais um bezerrinho e a fonte continuou aqui com os mesmos 12 amperes, eu vou ter que dividir essa corrente agora por 3. De igual maneira? Não, né? Um é mais guloso, um é menos guloso, um é mais resistivo, outro é menos resistivo, depende da resistência. Os mais que têm resistência maior, pega menos corrente. O que tem resistência menor, mama mais corrente. Já que estamos falando de leite aqui, né? Né? Deu até vontade de tomar um leite quente agora, um Nescau quente aí, ó, né? Essa noite gelada de junho, né? Beleza? Então vamos lá. Como é que eu aplicaria aqui a lei de Ohm? Esquece o divisor de corrente aqui, porque eu tenho 3 resistores, só para mostrar aqui como é que eu calcularia nesse caso. Vamos lá. Tem que calcular a resistência equivalente de 3. Qual que é a fórmula genérica para cálculo de resistência equivalente de
qualquer quantidade de resistores em paralelo. 1 sobre REC, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então, 1 sobre REC não é o REC, hein? É o inverso do REC, 1 sobre REC. Vai ser 1, R1 vale 6, o R2 vale 4 e o R3 vale 12. Tira o MMC aqui, mínimo múltiplo comum, que é 12. 12 por 6 dá 2. 12 por 4 dá 3, mais 2, 5. 12 por 12 dá 1 vezes 1 é igual a 1, mais 5 que eu tinha, 6. 6 12avos. Que é também, se eu dividir aqui por 6 dá 1, por 6 dá 2. Meio, né? Igual a meio. Isso não é o REC, hein, pessoal? Isso é o inverso do REC, é 1 sobre REC. Tá? Então, 1 sobre REC é 6 dividido por 12, que é 1 dividido por 2. Eu tenho que multiplicar cruzado. Se eu multiplicar cruzado, 2 vem aqui para cima, o REC vem aqui para cima. Vou chegar à conclusão que o REC vale 2 ohms. Então, calculei a resistência equivalente desse circuito com 3 resistores em paralelo. Cheguei à conclusão que vale 2 ohms. Quanto que vai ser, então, a tensão sobre esses 3 resistores ou sobre o resistor equivalente? Né? Primeira lei de ohms nos diz que é o REC, 2 ohms, vezes a corrente da fonte, que vale 12. Vou chegar a 2 vezes 12, 24 volts. Então, agora eu vou ter 24 volts aqui. Antes, eu tinha 28,8 quando eu tinha só 2 resistores. Agora que eu acrescentei um e mantive a minha fonte de corrente constante em 12 amperes, caiu para 24 volts aqui. Ok? E agora, pessoal, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter... Cadê? Antes era 28, caiu para 24. Eu vou ter aqui, primeiro... Perdão, estava vendo outro detalhe aqui. Eu vou ter os 24 volts que vai estar em cima do REC, que é a mesma tensão em cima da R3, a mesma tensão em cima da R2, a mesma tensão em cima do R1. Se eu pegar 24 por 6, é igual a 4. Ok? 4 amperes. Se eu pegar aqui no I2, a tensão da resistência equivalente, que são os 24 volts que estão aplicados aqui, né, são iguais. 24 por 4 dá 8. E aqui eu vou ter 24 por 12 igual a 2. Nesse ramo novo aqui, ele vai mamar 2 amperes. Então, diminuiu. Agora, vai ter alguma conta errada aqui, não? 4, 8... Tem alguma conta errada aí, não tem, não? Está dando 12 amperes aqui? Está dando 14, né? Porque temos alguma conta errada aqui. O que eu fiz de errado aqui, pessoal? 24 dividido por 4 é igual a 8? Misericórdia, hein, professor? Saiu no Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né, pessoal? 24 dividido por 4 é igual a 6. Será que eu consigo alterar aqui na hora? Vamos ver aqui, ó. Já para corrigir online com vocês aqui. 24 dividido por 4 é igual a 6. Vamos ver se voltou? Agora sim, né? Agora tudo faz sentido. A matemática não pode errar, não é isso? Então, olha só. 24 volts dividido por 6 é igual a 4. 24 dividido por 4 ohms, 24 volts por 4 ohms é 6. E 24 dividido por 12 é igual a 2. Né? Então, nós vamos ter aqui, na verdade, 4, 6 dá 10. Com mais 2, 12. Eu teria 2 amperes passando por esse ramo. Eu teria aqui pelo ramo de 4 amperes passando 6 amperes. E aqui passando 4 amperes. Viram só? Né? Então, no ramo aqui de 12 ohms, passa 2 amperes. Esse aqui é metade da resistência. Tem que passar o dobro de corrente. Será que passa o dobro de corrente aqui? Aqui no de 12 ohms passou 2. Aqui no R1 é metade, tem que passar o dobro de corrente. Passou aqui, ó. 4 amperes é o dobro de 2 amperes. Viram só? Bacana? Então, essa é a análise que nós fazemos pela lei de Ohm, solução raiz, que eu estou chamando aqui, quando nós temos um circuito com mais de 2 resistores conectados em paralelo. 3 aí em diante. E não tem jeito, eu tenho que fazer o cálculo da resistência equivalente, depois eu faço o cálculo da tensão sobre a resistência equivalente
que vai ser a mesma tensão sobre cada resistor da conexão em paralelo. A tensão sobre cada resistor que está conectado em paralelo. E aí, se eu sei a tensão sobre cada resistor, basta dividir a tensão sobre cada resistor, que é o VREC, pela resistência 1, pela resistência 2, resistência 3, resistência N, que eu vou descobrir na corrente 1, corrente 2, corrente 3, corrente N, e assim sucessivamente. Entenderam? Bacana? Joia, pessoal? Então, obrigado pela atenção. Esse era acho que faltou a gente trabalhar melhor esse conceito de divisor de tensão, divisor de corrente, mostrar essas características, né? Essas facilidades, ou as dificuldades, ou solução raiz, solução Nutella. Eu acho que foi bacana te mostrar isso para fechar esse entendimento, para vocês seguirem agora adiante com isso muito tranquilo aí na cabeça de vocês. Ok? Então, muito obrigado pela atenção. Agradeço aí, né, a participação, que vocês consigam tirar dúvidas comigo lá no grupo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Fiquem com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Até a próxima, pessoal.